Em praticamente nenhum país do mundo é agradável estar preso, mas quem cumpre pena no Secote, em El Salvador, encontra-se literalmente no inferno, já que esse é considerado o pior presídio do mundo. Para que vocês entendam o que deu a essa prisão, essa reputação, vamos conhecer como é um dia típico no Secote. O Secote, ou Centro de Confinamento do Terrorismo, é uma enorme prisão de segurança máxima onde apenas os piores e mais perigosos criminosos de El Salvador são mantidos presos. Isso já diz muito, pois até pouco tempo atrás, El Salvador era conhecido como o país com a maior taxa de homicídios do mundo. Enquanto em países como a Alemanha há apenas 0,77 homicídios por 100 mil habitantes por ano, em El Salvador esse número chegava a mais de 80. Diante da violência descontrolada nas ruas, onde dezenas de pessoas morriam diariamente devido a gangues, o governo salvadorenho adotou medidas duras e em 2021 inaugurou o Secote. Desde então, até 40 mil pessoas podem ser mantidas simultaneamente nessa prisão, cumprindo penas de até 700 anos. A maioria delas provavelmente nunca vai sair de lá. O cotidiano dos presos no Secote é um pesadelo interminável, sem pausas ou alívio. O dia nas claustrofóbicas celas de aço e concreto começa apenas com a entrega do café da manhã pelos guardas. Além disso, uma médica percorre o corredor distribuindo medicamentos para os presos doentes. Nas celas apertadas, onde cerca de 80 detentos se amontoam em beliches de 4 andares, falta quase tudo. Não há colchões, roupas de cama ou qualquer conforto básico. Os presos não podem olhar para fora e não têm acesso a ar fresco, mesmo com temperaturas que chegam a 35 graus Celsius. As celas foram projetadas originalmente para acomodar 10 pessoas, mas segundo o diretor da prisão, que comentou ironicamente em uma entrevista, é possível espremer até 100 pessoas em uma única cela. O café da manhã, assim como as outras refeições, geralmente consiste em um macarrão frio sem tempero, arroz, tortilhas e ovos cozidos ou sopas sem sabor. Carne nunca é servida. Não existe menu que te traiga pollo ou carne para o privado de liberdade. Não existe. Todas as porções são pesadas rigorosamente para garantir que nenhum preso receba mais comida do que o necessário. Por motivos de segurança, os presos não recebem talheres nem mesmo colheres, sendo obrigados a comer com as mãos. As refeições diárias são preparadas na cozinha da prisão por criminosos de menor gravidade, transferidos de outras penitenciárias exclusivamente para essa função. Essa tarefa é negada aos presos de alta periculosidade, que estão completamente privados de qualquer tipo de privilégio. Nas celas que já sofrem com a superlotação, há apenas 2 lavatórios e 2 vasos sanitários para atender a todos os detentos. O uso desses deve ser feito na frente dos outros, sem qualquer privacidade ou respeito pela dignidade humana. Aqui não tem chuveiro nem cortina para resguardar algum momento íntimo. Depois do café da manhã, não resta muito para os detentos fazerem além de esperar pela próxima refeição, presos em suas celas apertadas e abafadas. No Secote, cada detento tem apenas cerca de 0,58 metros quadrados de espaço, muito abaixo dos 3,4 metros quadrados estipulados como mínimo. Para comparação, na Alemanha, cada preso dispõe de pelo menos 9 metros quadrados em suas celas. Além disso, as celas são iluminadas constantemente por luzes neon vibrantes, dificultando a noção do tempo, já que aqui também não tem relógio, rádio ou TV. O único material de leitura permitido são 2 bíblias por cela, conforme exige a lei. O complexo do Secote ocupa uma área de 166 hectares, maior que 32 campos de futebol. Ele é cercado por 2 muros de concreto, 2 cercas elétricas e conta com 19 torres de vigilância. Apesar do tamanho do complexo, os presos passam quase todo o dia confinados em espaços extremamente apertados. Eles podem sair da cela sem janelas por apenas 30 minutos diários para se exercitar no corredor.
Durante esse período, são retirados das celas em grupos, algemados nas mãos e nos pés, e até mesmo as atividades físicas são limitadas. Equipamentos como halteres são proibidos, pois teme-se que os presos possam usá-los para ferir uns aos outros. Mas se você pensa que todas essas medidas tornam o Secote uma prisão segura, sem violência entre os detentos, tá enganado. Quase diariamente ocorrem confrontos entre os prisioneiros, e mesmo que ninguém carregue armas, as situações frequentemente se tornam perigosas. How many people did you kill? I do not remember. Para supervisionar os prisioneiros do Secote, há 600 soldados fortemente armados e 250 policiais. Eles também não tratam os detentos com delicadeza. Entre outras coisas, frequentemente desligam o fornecimento de água e energia das celas, para tornar a situação ainda mais insuportável. Segundo organizações de direitos humanos, que comparam o Secote a um campo de concentração, há relatos de tortura e maus tratos. Existem denúncias de que presos são punidos sendo colocados em gaiolas de metal e submersos em água. Essas práticas, contudo, não são ações isoladas de alguns guardas, mas faz parte de um sistema. O objetivo é claro: desumanizar completamente os prisioneiros, e esse processo começa com a imposição de uma regra rígida e simbólica. A cada 5 dias, todos têm a cabeça completamente raspada. Em determinadas ocasiões, os presos são forçados a se amontoar nos corredores ou pátios, onde permanecem imóveis por horas com as mãos sobre a cabeça. O objetivo é que os presos deixem de se sentir como indivíduos. Quem se atreve a causar problemas pode ser colocado em uma pequena cela de concreto totalmente escura como punição extra, e onde pode permanecer isolado por dias. Coisas que normalmente trazem alguma distração em outras prisões de segurança máxima não existem no Secote. Os presos não podem receber visitas de familiares ou advogados, nem têm permissão para telefonar ou enviar e receber cartas. Não há sinal de celular em todo o complexo e assim os presos não têm absolutamente nenhum contato com o mundo exterior. Aqueles considerados menos perigosos têm uma mudança na rotina, mas nada que possa ser considerado um alívio. Esses presos são levados para canteiros de obras, fábricas e plantações, onde são forçados a realizar trabalhos pesados sem qualquer tipo de compensação e sob condições desumanas. O presidente de El Salvador se refere a isso como um programa de capacitação, alegando que os prisioneiros estão pagando à sociedade pelos danos causados. Após um dia de trabalho duro, esses detentos retornam às suas celas, onde mal conseguem descansar antes do próximo dia exaustivo. Antes de voltarem, ainda são submetidos a uma revista completa, incluindo escaneamento corporal para evitar contrabando de objetos. Uma fuga desse inferno é considerada completamente impossível. Além da vigilância constante de guardas e da tecnologia de ponta, o Secote está estrategicamente localizado no meio do nada, longe de qualquer ajuda. Mesmo que algum preso consiga escapar, ele seria recapturado rapidamente, sem chance de sobrevivência. Assim, os detentos não têm outra opção a não ser esperar a morte dia após dia em suas celas. We have made a commitment to the people of El Salvador that they will never be released to the communities. Embora muitos cidadãos de El Salvador estejam satisfeitos com a postura rígida do governo contra as gangues, cujos membros são frequentemente presos sem justificativa ou ordem judicial, as condições de detenção do Secote têm gerado críticas constantes. Nos primeiros 7 meses após sua inauguração, 90 presos morreram dentro da prisão, vítimas das condições extremas. Apesar disso, o governo mantém sua posição firme. O presidente de El Salvador chegou a fazer piadas sobre as condições desumanas, perguntando sarcasticamente se deveriam cortar o orçamento de hospitais infantis para comprar sapatos ou ternos para os presos. Apesar das críticas, cerca de 90% da população do país apoia o conceito do Secote. Afinal, o número de homicídios em El Salvador caiu quase 60% em apenas um ano, e após o início da política de encarceramento em massa de membros de gangues. Portanto, parece que a abordagem dura teve algum efeito.
Mas, como eu sempre falo, essa é só uma visão sobre esse assunto. Você acha que uma prisão assim é adequada ou acredita que essas pessoas deveriam ser punidas de outra maneira? Fala pra gente nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e ativa o sininho para saber sempre que sai um vídeo novo. Te vejo na próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.